Olá, pessoal. Esse é o encontro do network terapêutico. Então, aqui nessa sala tem diversos terapeutas. Eu convidei a Valéria para trazer a história dela sobre o empreender feminino, sobre todo esse movimento sistêmico feminino, que eu acho fantástico. Então, bem-vinda, Valéria. Fica à vontade, começa essa história. Estamos aqui para te ouvir. Boa tarde, mulheres lindas empreendedoras. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês, de poder realmente contribuir um pouquinho com a minha história. E eu sei que é uma história que vai tocar no coração de muitas mulheres, porque eu falo que a gente é única, mas em algum momento das nossas vidas, a nossa história se cruza, né? Porque a gente traz muitas coisas das nossas antepassadas, histórias, né? De dores, de luz, de sombras, e a minha história não é diferente da história de vocês. Então eu falo que teria muitas coisas para eu falar, mas eu acho que a minha história de transformação é algo bem enriquecedor. Então, era uma vez a história de uma menina que não pôde sonhar e que aos 50 anos fez do tempo, usou o tempo a seu favor e transformou a sua história. Eu sou Valéria Sanseverino, eu tenho 57 anos, sou consteladora e terapeuta sistêmica. Nasci numa cidade bem pequenininha do interior de São Paulo chamada Bocaina. Morei lá com os meus pais e meu irmão. A minha infância foi uma infância gostosa. Brincava nos riozinhos, andava na enxurrada, na chuva, brincava na rua. E eu sempre fui aquela filha a boazinha, aquela que nunca deu trabalho. E eu acredito que algumas de vocês também foi essa filha que não deu trabalho. E eu achava lindo quando os meus pais falavam assim: Nossa, a Valéria nunca me deu trabalho, porque o meu irmão dava muito trabalho. Meu irmão esperneava e tinha tudo que ele queria. E a Valéria sempre se contentava com pouco. E aqui eu já vou trazer um adendo. A boazinha é a que mais sofre. A boazinha é que faz demais. A boazinha é que busca por esse amor. E geralmente as meninas boazinhas que se transformam nas mulheres boazinha, elas viram seus pais brigando, ou seus pais com problemas de dinheiro, ou os pais ausentes, ou o irmão que deu muito trabalho. Então, elas, no seu inconsciente, elas já pensam, eu não posso dar mais trabalho, meus pais já têm muito trabalho. E aí elas vão para essa vida assim, sendo a mulher boazinha. Voltando na minha história. E da minha casa é exatamente isso. Os meus pais sempre brigando muito. A nossa vida financeira sempre foi uma vida tranquila, uma classe média tranquila. Meu pai dentista, minha mãe empreendedora. Desde aquela época, minha mãe tinha loja, fazia desfiles de moda. Então, minha mãe sempre foi uma mulher à frente da sua geração. Eu tenho muito da minha mãe. Só que na minha casa não tinha diálogo. Meu pai ditava as regras e o não era não, você não podia falar. E então eu cresci assim, sem poder falar, sem poder fazer escolhas, sem poder viver a vida que eu sonhava para mim. A minha juventude já não foi tão tranquila, porque eu queria fazer as coisas, mas meu pai não deixava. Eu trago muitas crenças em relação ao dinheiro, porque meu pai e minha mãe vieram de de dois sistemas muito diferentes. A minha avó, quando estava grávida do meu pai, ela perdeu duas filhas, uma de 6, uma de 7 anos. E nessa época, o meu avô, ele tinha um armazém, ele quase perdeu tudo, porque ele entrou numa depressão profunda. Então, a vida do meu pai, eu cresci com o meu pai falando que a gente tem que guardar dinheiro para quando ficasse velho. Então, assim, sempre foi guardar muito dinheiro. E a família da minha mãe era uma família que muito o sistema de jogo e de álcool. Então, todos os homens eram alcoólatras e jogadores, e as mulheres também jogavam. Minha mãe jogava no bicho. E quando eu tinha 18 anos, por causa de dívida, minha mãe tentou suicídio. E aí você sai daquela história, né, de que a sua mãe é a melhor mulher e de repente você vê naquela situação de egoísmo, porque até então eu não conhecia as lealdades sistêmicas, eu não entendia nada disso, né? Então foi um choque, eu acho que teve uma ruptura com o meu feminino daí. E aí eu já estava morando em São Paulo, que vim para São Paulo fazer faculdade,
e já estava namorando o meu marido, futuro marido. E aí, nesse momento de carência, de dor, de estar perdida e vivendo num lugar que meu pai não me deixava fazer nada, eu falei, a solução vai ser casar. Mas desde quando casamento é liberdade? Desde quando casamento não tem problema, né? Então eu saí de uma prisão e fui para outra. Com 1 ano eu já tinha motivo para me separar, mas eu tinha a boazinha, eu tinha a menina com medo, a menina insegura, aquela menina que não podia falar, e eu falava assim, como que eu vou me separar? Eu vou ter que voltar para Bocaina, morar com meu pai? Como que eu vou me sustentar? E aí foi. 23 anos eu tive meu primeiro filho e com 25 a segunda filha, né, a Marina. E aí, assim, literalmente para poder segurar um casamento, porque eu tinha medo que ele me largasse. Porque o que eu ia fazer, né? A insegurança era tanto, a falta da mãe era tanta, né, que eu me sentia completamente insegura. E aí, eu cresci, né, os meus filhos cresceram, eu continuei fazendo as minhas coisas, e com 35 anos, eu fui viver, eu falo que o meu primeiro sonho, né? O meu sonho era ter sido veterinária, só que meu pai não me deixou. E aqui, olha, gente, as lealdades sistêmicas, né? Meu pai queria ter sido veterinário e os pais não puderam pagar, então meu pai foi fazer odonto. Eu queria fazer veterinária, meu pai não deixou. Hoje, o meu filho é veterinário e a minha filha é dentista. Olha a lealdade sistêmica, né? Como vem, né? Como a gente está vinculado a isso tudo. E aí, com 35 anos, então, eu abri o meu pet shop. E aí eu saí da boazinha, porque daí você se liberta da boazinha, mas você vai para onde? Para mulher fortuna, mulher tratora, mulher que não precisa de homem, a mulher que precisa fazer tudo. Gente, eu fazia tudo, literalmente, tudo no pet shop. Eu fazia os cachorros, eu ia em banco, eu levava, eu buscava, eu fazia compra, eu limpava, isso com funcionários lá, tá? Depois eu chegava em casa, eu fazia tudo. E o que foi acontecendo? A fortuna demais, se ela não para, ela vai adoecer. E foi o que aconteceu comigo, porque também se a gente não fala, o corpo vai falar. E aí eu comecei dores no joelho, dores nas articulações, pedra no rim, pedra na vesícula. E aí foi. Tomava remédio para dormir, remédio para acordar, anti-inflamatório, e eu achava que eu estava no lugar certo. E a fortuna, o que traz essa fortuna? A fortuna é a mulher que ela não teve o pai, não teve a presença do pai, ou se teve o pai, esse pai não te passou o masculino, ele só passou o amor. E foi isso que aconteceu comigo. O meu pai só me passou amor, porque hoje eu olhando, o meu pai era o filhinho da mamãe. Por tudo que minha avó passou, ele não saiu da esfera da mãe. Então, eu não recebi essa força do masculino. E eu trouxe para o meu relacionamento um homem, filhinho da mamãe, também, meu marido, que também não passou essa força desse masculino para os meus filhos. Então, assim, ele deu amor, mas não a força do masculino. E aí eu comecei a adoecer. Mas eu não parava. E com 38 anos, meu corpo falou assim: você não vai parar? Então você vai ver o que vai acontecer. Com 38 anos, eu entrei na menopausa. E aí vem aquela vozinha, né? Agora, bem, agora você é uma velha, porque menopausa é sinônimo de velhice, é isso que a gente ouve quando a gente é criança. Ah, já é velha, tá na menopausa. Só que se eu soubesse o que eu sei hoje, né, há, há 20 quase anos atrás, seria tudo diferente. Porque eu sei que a menopausa é o momento da gente dar mais pausa, de a gente ter mais tempo para a gente, porque a gente leva uma vida construindo, fazendo, criando filhos, empreendendo, trabalhando, até o nosso corpo entender que a gente já deu no limite. E aí, quando a gente desce, a descida é leve, porque a gente não tem mais o peso do criar. A gente só tem o peso do sentir, porque quando a gente está subindo, a gente está fazendo, a gente está no nosso masculino, e quando a gente desce, a gente está no nosso feminino, que é o sentir. Então, hoje, para mim, tá tudo bem, e assim, eu busco falar muito disso para as mulheres, porque é isso eu sei que incomoda ainda muitas mulheres, né? E aí, eu vivi um período voltado para a minha espiritualidade. Eu fiquei, acho que uns 12 anos
dentro da Igreja Católica, participando de muitas pastorais, coordenando missões dentro e fora do estado de São Paulo. E eu falo que a missão, para mim, foi uma lição de vida, foi aonde começou a acontecer as minhas curas, porque eu acho que o processo de dentro para fora. E isso tudo eu fiz, gente, inconsciente. Eu não sabia que isso já estava iniciando o meu autoconhecimento. E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, Valéria, você está tão linda, você tem uma luz, você é isso, você é aquilo. Só que eu não acreditava em nada disso. Por quê? Porque eu era insegura, eu tinha vergonha, eu não falava, eu não pegava um microfone. E aí eu falei assim, bom, se todo mundo está falando, eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. E eu sempre fui magra. Mas nesse período, né, de curas, o meu corpo começou a ganhar outras formas, o meu cabelo começou a crescer, ficou mais claro. E aí eu fiz um dia realmente o exercício do espelho. Eu olhei para mim, eu falei assim, até que você está bem, você está bonita. E isso eu fiz 50 anos, e eu acredito que a vida é feita de ciclos. Um fecha para que outros se abram. E aí veio essa nova Valéria sonhadora, essa nova mulher que veio para realizar. E com 50 anos, como eu disse, eu usei o tempo a meu favor. E eu me tornei modelo da maturidade. E aí, além de eu atrair todas as mulheres que já me mandavam mensagens em relação à parte espiritual, me contando histórias, mulheres que eu não conheço até hoje e que se abriam comigo, né? Eu comecei a atrair mulheres que também queriam buscar um sonho, que tinham vontade de realizar, mas não conseguiam. Mulheres que queriam usar um esmalte vermelho e os seus maridos não deixavam. Mulheres que queriam deixar o cabelo crescer, e aí a sociedade fala que depois dos 40 tem que ter o cabelo curto. Mulheres que queriam usar uma mini saia, e seus filhos falavam para elas que elas estavam ficando loucas. E eu falei assim, e o que eu vou fazer para ajudar essas mulheres? Daí veio a pandemia e eu falei assim, eu tenho que fazer algo, porque só minha história de transformação eu não vou conseguir. Daí eu fui buscar, né, a constelação, fazer cursos de constelação, curso de TRG, de mentoria para mulheres, e aí surgiu a terceira face, que esse é o meu trabalho, hoje como mulheres, né, com mulheres. Então eu falo que eu pego uma mulher criança e trago essa mulher para a vida adulta, porque a mulher adulta é a que consegue realizar, porque a criança ainda ela está lá presa nos seus sonhos, que é no mundo cor-de-rosa da Barbie, né? E quando a Barbie sai desse mundo cor-de-rosa, que ela vem para a realidade, ela sente as dores, ela começa a sentir. Então, quando a mulher está presa lá na sua criança interior, ela não vai prosperar, ela não vai ganhar dinheiro, ela não vai ter um relacionamento, e por muitos anos eu vivi naquele lugar. Então, eu sonhava, mas eu não conseguia acreditar e nem realizar, porque só acredita e realiza a mulher adulta, aquela que toma a vida nas suas mãos. Então, eu falo que a minha história é uma história de luz, de sombras. Antes eu não conseguia falar desse problema que eu tive com a minha mãe, né, do quase suicídio, e recentemente que eu tenho conseguido falar sobre isso. E se vocês acham que acabou, ainda não acabou. Eu vivi, né, quase 36 anos desse casamento abusivo, abusos verbais, um casamento que eu falo que logo no começo tinha uma amante, mas a amante não era uma mulher, a amante era o álcool, e o álcool rouba o nosso parceiro, né? E aí era isso que eu me sentia, além de ser filhinho da mamãe, meu marido, tinha essa amante. Então, por muitos anos, eu me vi sozinha, eu olhava para os lados, eu não tinha ninguém. E faltando 5 meses para eu completar 36 anos de casada, em janeiro, eu dei um fim. Eu tive coragem, né, de decidir uma situação. Gente, eu falo que se separar, né, o divórcio não é fácil, não é isso que a gente quer, mas que é libertador muitas vezes é.
porque às vezes a gente está vivendo uma história que não é nossa, a gente está carregando um peso que não é nosso. E foi através de uma constelação que eu fiz em dezembro, que eu vi, que eu olhava para as dores do meu pai, para as duas irmãs que não puderam viver. Então, as crianças, elas não puderam viver, elas não puderam ser felizes, elas não puderam se relacionar, e era lá que eu estava olhando. E a partir do momento que eu decidi, porque quando a gente decide, a gente amplia, a minha vida fez... Hoje, eu assumi toda a minha casa, eu nunca paguei uma conta dentro da minha casa, eu achava que eu não era capaz, que eu não tinha dinheiro para isso, e hoje eu pago, eu honro todas as minhas contas certinho, eu estou conseguindo passar por isso de uma forma bem tranquila, eu trabalho bastante, trabalho, mas eu não estou no meu masculino, estou no meu feminino, estou no meu lugar, então eu trabalho muito de forma leve, eu estou em 4 trabalhos hoje. Eu tenho o pet shop, a terapia, tenho as publicidades e agora eu estou ajudando a minha filha na parte administrativa da clínica dela de odonto, né, à distância. Ela mora em Ribeirão Preto, então eu estou fazendo toda essa parte aqui. E existe leveza, porque quando a gente está no nosso lugar, existe leveza. Então, mulheres, não deixe de sonhar. Cuidado com a nossa boazinha, porque a gente fica sempre tendo que buscar, né? A boazinha, a fortuna, e quando a gente é boazinha demais, inclusive nos nossos atendimentos, a gente acaba dando demais, né? Para conquistar aquele cliente, porque a gente é insegura. Então, eu preciso fazer outro curso, eu preciso estudar mais. A gente nunca está pronta. E dentro de casa, a gente veste essa carapuça dessa mulher fortuna, dessa mulher trator, dessa mulher que não anda. O trator é pesado, ele anda devagar, ele passa por cima de tudo, mas ele não é rápido. Então, a gente precisa deixar um pouquinho, porque se a gente é essa mulher trator, a gente vai ter um menino do nosso lado. E esse menino é o que eu sempre falo, meninos, eles querem a teta da mãe. O homem, ele quer o seio da mulher. Então, quanto mais forte a gente for, mais menino a gente vai ter. E aí a gente vai ficar naquela relação de mãe, de filho, e a gente sabe que isso não dá certo. Porque eu vejo, às vezes, muitos casamentos que até duram por muitos anos. Por quê? Uma é a mãe e o outro é o filho. E existe separação de mãe e de filho? Não. Então, é um casamento que muitas vezes vai durar muito, até que um olhe para a situação, que foi o que eu fiz. Então, eu quero que vocês olhem para a minha história, perceba que tem, sempre tem um jeito, basta a gente se colocar no nosso lugar, basta a gente acreditar, sabe? A gente trazer a nossa essência feminina, a gente não ter medo de falar, a gente não ter medo de impor limites, de dizer não. Hoje eu abri um espaço enorme. Eu não tenho mais aquelas pessoas que só vêm me sugar, porque eu dava demais, eu fazia demais. Tudo a Valéria estava na frente, porque as pessoas precisavam da minha presença, que passava uma segurança, né, que tinha um bom relacionamento com as pessoas, então as pessoas acabavam me usando. E hoje eu não permito mais que ninguém me use. Então eu espero que um pouquinho da minha história tenha tocado no coração de vocês e despertado algumas coisas, né? Essa relação da mulher boazinha, da mulher fortuna, da mulher realizada, do nosso feminino ferido, que a gente possa deixar isso com as nossas ancestrais e levar com a gente só aquilo que realmente faz sentido para a gente, porque a gente pode sim ter uma vida diferente do que elas tiveram, porque o preço já foi pago. E daqui para frente as coisas podem ser diferentes. Gente, e o que mais me deixa feliz é ver como a minha filha me olha hoje. Minha filha tem 32 anos e hoje eu percebo que para ela eu sou uma referência de uma mulher que decide. E por muitos anos ela deve ter olhado para mim com dó de viver aquilo que eu vivia. E agora, se vocês pensam que vocês iam me ver triste, jamais. Porque esse sorriso
sempre existiu, nos piores momentos da minha vida, porque eu falo que a alegria não tem nada a ver com os nossos problemas. A gente pode ter, sim, dificuldades, mas ainda, mesmo assim, a gente pode ser feliz, porque isso é de dentro para fora, isso está na nossa essência. Então, busque, né, a gratidão, busque fazer coisas que te levam, né, que te motivam, estar com famílias, fazer um hobby, fazer algo que realmente vá deixar você bem. E aí sim, né, a gente pode ter uma vida tranquila e uma vida feliz. E honrar a vida que nós recebemos dos nossos pais. Que a melhor forma da gente honrar, qual que é? É fazendo algo bom, é sendo feliz. Então, hoje eu vejo que eu honro a vida que eu recebi dos meus pais e busco levar essa alegria, essa leveza para as outras mulheres. Lindo, gratidão, meu Deus. E aí, vocês se identificaram, gente, com essa história? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Bem, eu fiz o tempo meu grande aliado. Às vezes as mulheres falam assim para mim, Valéria, mas eu já estou no relacionamento faz 30 anos, imagina, agora eu vou mudar? Daí eu olho para elas e falo assim, gente, eu ia fazer 36, e eu ia fazer 36 agora dia 30 de abril, viu? Eu falei, eu ia fazer 36, mas eu ainda tenho tempo de fazer coisas diferentes. Entendeu? Só que a gente tem tantas crenças, o que o outro vai pensar, e eu também tinha. O que que o outro ia pensar? Como que eu ia pagar as minhas contas? O que que eu ia fazer? Gente, mas quando você decide, a coisa flui. A questão é a decisão, e só decide a mulher adulta. Quem não decide está na criança. Então, se tem algo que você não consegue decidir, você fala, epa, vem pro adulto. E aí sim vai. Que lindo. Amei. Nossa, eu poderia ficar o dia inteiro aqui escutando a Valéria. Adoro ouvir ela falar. Eu me identifiquei demais com a história dela, por isso que eu pedi para ela trazer isso para o grupo. E é maravilhoso, né? E os insights, né? A mulher boazinha, a trator, Tem cada uma tudo. delas tem de tudo, né, Tem, Valéria? tem. E um dia que eu estava fazendo uma sessão de Teta Healing com a Val, eu estava na minha casa em Bocaina. E eu falei para ela, eu estou sentada exatamente na mesa onde a gente almoçava, onde eu não podia falar. E eu não podia falar, e tinha um negócio de planta, uma flor assim na parede da minha casa, e eu só ficava olhando para aquilo. Porque eu não podia, meu pai batia, sabe? E por muitos anos eu falava que meu pai, eu não fiz a faculdade de veterinária, eu falava porque meu pai não deixou, porque meu pai isso, né? Sem saber o que que eu estava julgando, nada. E daí, depois dos 20 que eu me casei, por que que eu não fui fazer? Porque era mais fácil a gente colocar desculpa. Porque eu estava na Colocar, minha criança, na vítima, colocar a culpa né? no outro sempre é mais fácil, né? Entendeu? Então eu podia também ficar no meu relacionamento por muitos anos mais, porque que isso, que aquilo e tal, e não ia decidir nunca, né? Então, porque a criança precisa de uma desculpa, a criança é a vítima, mas a mulher não. Valéria, deixa seu Instagram aqui para ficar gravado, que daí eu vou parar para a gente fazer as nossas apresentações. Tá. O meu Instagram é terceira.face e Valéria_Sanseverino. Gratidão, meu amor, foi incrível. Então, a Valéria trabalha com constelação sistêmica, é isso? Constelação, terapia. Eu falo assim que a minha terapia é um lugar seguro, é um lugar que a mulher chega, né, e a gente conversa. É isso aqui, é um diálogo. Eu levo as minhas dores, elas trazem as dores e a gente vai falar de tudo. Eu pego no pé desde a calcinha que a mulher está usando, porque a mulher realizada,
Gente, ela tem que estar com tudo, entendeu? Ela tem que se sentir segura, porque as mulheres chegam para mim e falam assim: ai, Valéria, eu não tenho mais libido, eu não tenho vontade. Eu falo assim: então tá, abre a sua gaveta de calcinha. Te garanto que só tem carçola bege. E elas falam: não, mulher feminina gosta de renda, gosta de tecidos finos, trabalha essa suavidade da mulher feminina. Gente, e é incrível como elas chegam na primeira sessão, aquela cara fechada, na outra já estão de batom, já estão sorrindo, umas já começam a olhar para o marido de uma forma diferente, o marido já olha, daí vão brincar, sabe? Eu falo assim, é tudo coisas, são pequenas coisinhas, mas que faz diferença na nossa vida. Porque uma mulher, quando você tá tudo em cima, quando você vai numa festa arrumada, que você vai no cabeleireiro, você tá com uma roupa bonita, você não chega na festa poderosa? Então por que que a gente não pode estar poderosa todo dia? Eu falo para ela, gente, se eu vou sair de casa ou se eu não vou sair de casa, é isso aqui que eu tô. Pandemia, eu não fiquei um dia sem passar batom, tá? Então, é acordar, olhar no espelho e se arrumar. E não é para o outro, é para a gente. Porque quando a gente passa no espelho, a gente fala assim: opa, que mulher bonita. Porque a mulher realizada, ela é segura, ela é feliz. É essa mulher aí, gente. Tá aqui, ó, tá dentro de cada uma de nós. É só a gente trazer. Que linda, gratidão, querida, foi ótimo.